Tudo bem, Jennifer? Tudo bem, pessoal? Hoje a gente... Nossa, não corta, Júlio. Corta. A minha parte corta. Porque eu me perdi. Fiquei tudo perdido. Eu ia começar a falar besteira só. Oi pessoal, eu sou a Jennifer, sou coordenadora de produtos e hoje a gente está aqui para mais um Papo Pet, que é o podcast da DocG, que é uma empresa que tem como missão fazer com que os pets vivam mais e melhor. E a gente está aqui com o Gabriel também. Tudo bem, Jennifer? Tudo bem, pessoal? Meu nome é Gabriel, sou coordenador comercial aqui na DocG e hoje a gente vai estar aqui com a Thaís e com o Rodrigo, né, que são nossos groomers oficiais aí, que a gente chama aí da DocG. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Tudo bem. Então hoje a gente vai falar sobre cronograma de pelagem, né? É um assunto um pouco diferente, né, para quem tem pet aí, esse cronograma, porque normalmente a gente vê muito daí nos humanos, né? Nas mulheres, principalmente, o cronograma capilar, para deixar mais brilhoso, mais sedoso. E vamos falar então sobre o cronograma de pelagem pet, né, Thaís, né, Rodrigo? O que seria esse cronograma capilar para pets aí? Vamos lá. O cronograma, deixa eu me apresentar primeiro, né? Meu nome é Thaís Bristolin, eu sou groomer nacional da marca de produtos e groomer de treinamentos. E a gente elaborou esse cronograma com os produtos da DocG, né? Trabalhando com os produtos da DocG exclusivamente, levando em conta a reestruturação de pelagem. Quando a pelagem já está num grau de danos e tudo que ele depende de mais que uma simples hidratação. Então a gente tem um cronograma de reestruturação completa. Então a gente vai começar com o programa de nutrição, restauração, cauterização e manutenção dessa pelagem. Então vai muito além de uma simples hidratação. A gente vai reconstruir essa pelagem, reestruturar ela para fazer a manutenção. Então é um processo de embelezamento, claro, e tem vários benefícios, inclusive, para a pele, porque muitas vezes o animal, quando ele tem um problema da pelagem ressecada, alguma coisa assim, pode vir de um problema de pele, pode vir da alimentação, então a gente consegue ir trabalhando, principalmente, como os produtos da DocG são grande parte deles são dermocosméticos, né? Eles têm essa parte que cuida muito da pele. A gente hidrata muito a pele quando a gente faz esse cronograma. Não é apenas o pelo, então, né? Exatamente. Tem envolver a pele ali também. O cuidado é mais avançado. Então, é um assunto muito importante, porque a gente vê que os pets hoje em dia, né, eles têm... Cada pet tem a sua particularidade, cada pelo tem a sua particularidade, né? Então, alguns pets, eles demandam mais esse cronograma, que são os cães de pelo longo, que a gente está falando, né? Que daí vai entrar Shih Tzu, York, Poodle. Então, esses cães, eles têm que ter um tratamento um pouco específico, né? Então, assim, isso tem que ser feita uma avaliação, né? Cada cachorro ele vai necessitar de um tipo de tratamento ou uma fase desse cronograma. Às vezes, não é uma receita de bolo, que nem eu falo, né? Não existe uma receita de bolo, começa assim, assim, assim. Não, você vai ter que avaliar esse cão primeiro para ver em que fase do cronograma ele está. Então, às vezes, ele não precisa passar por todas aquelas fases. Então, às vezes, só precisa nutrir ou hidratar. Como que é feito esse diagnóstico de identificar em qual fase que tá, se ele tá precisando de uma nutrição? É do profissional, né? O feeling profissional. É o profissional que vai avaliar e ver se tá precisando de nutrição, de cauterização, de restauração, enfim, o pelo está desidratado, desnutrido, ressecado, tem vários. Isso é da avaliação do profissional mesmo. Até é por isso que a gente, na própria loja, né? A gente na loja do DocG, né? O profissional que está ali, antes de iniciar já o banho, ele faz toda já vou usar uma palavra que agora não me veio na palavra, mas uma revisão no pet ali, né? O checklist, Isso aí. né? Para poder ver como é que tá a pelagem, se tá com nó, se não tá com nó, se tá ressecado. E daí esse cronograma, ele é mantido eternamente? Ele fica para sempre em cronograma? Ou chega num ponto que você fez a reconstrução e daí começa a dar banho de manutenção? Ou algo assim? Chega uma fase do cão que a gente faz só manutenção. A gente, na verdade, esse cronograma é em cães que a gente tem um problema de pelagem muito grande. Né? Vai chegar um ponto que esse cão não tem mais manutenção na sua loja. Né? Não tem a necessidade de realizar o cronograma sempre. Ele só vai fazer a manutenção. Mas essa manutenção ainda vai ter algumas fases de hidratação. Hidratação, condicionamento, ele faz parte. Porque se a gente abandonar dependendo do cão,
A gente vai ter que voltar ao início e fazer todo o cronograma novamente. E que atitudes do tutor que levam o cão a ter esses problemas na pelagem? Então, eu falo que é muito importante conversar com o tutor, né? Porque diferente de um cabeleireiro, a gente chega e já expõe, né? Já o cãozinho, ele vai chegar lá pra gente e a gente vai ter que conversar com o tutor. A conversa com o tutor, a gente descobre muita coisa. Antes desse cronograma de pelagem, eu sempre converso com o tutor partindo para um outro lado. O que o cão come? Alimentação. Que às vezes a gente faz o tratamento do cronograma de pelagem e ele fala assim, mas eu não vi diferença. Tem que conversar antes com o tutor, porque às vezes a gente tem que orientar também o tutor a mudar a alimentação do pet. Ele dá uma ração, por exemplo, que não é de tanta qualidade, que não tenha ômega, que não tenha proteína, que não... Você pode fazer todo o cronograma, vai chegar no final, você não vai ter resultado. Então, essa conversa também... É o cuidado de dentro pra fora, né? Igual a gente, querendo ou não, né? Quando a gente começa a se alimentar mal, a pele da gente começa a ficar feia, o cabelo. A unha. Né? Então, assim, começa nessa investigação. Ah, tem uma alimentação ok, mas a pelagem tá ruim, a gente vai partir pro cronograma. Aí é um problema mesmo de pelagem, de manutenção do cão. Às vezes ele ia num pet, que é o que geralmente acontece. Vai num pet que não utiliza produtos de qualidade, não sabem fazer esse cronograma. Usam, por exemplo, num cão de pelagem fluff, que a gente chama poodles, né? Usam condicionador para pelo liso. O pelo chega mole lá para você e o dono fala assim, eu quero meu cachorro ursinho. Você tem que mudar a estrutura do pelo, que é o quê? Fazer que o pelo volte a ficar armado. Né? Então a gente tem uma hidratação de volume, por exemplo, que ela vai nutrir, porém ela vai abrir a camada, a cutícula do pelo para que ela arme a pelagem, para ela fique... Para trazer volume. Para trazer volume, né? Mas ela vai estar nutrida. Até aproveitando, tá, pessoal, você que está assistindo a gente vai colocar aí embaixo agora o site da DocG, né, também. Conheça um pouco mais sobre os produtos, a gente tem toda a nossa linha de alimentação também, né? Rações, alimentação natural. Então acessa o site aí e conheça um pouco mais. E daqui a pouco vem uma surpresinha pra vocês aí, tá, gente? Então continua acompanhando a gente. E eu fiquei com uma dúvida. Pode ser uma dúvida besta. Mas, por exemplo, o meu cachorro foi até o que você comentou. Ah, eu tenho um poodle e ele tem a pelagem fluff. Isso, pelagem fluff. Mas eu quero como se fosse mudar o penteado. Igual a gente faz. Tipo, hoje eu quero usar meu cabelo enrolado, eu quero usar meu cabelo liso. A gente consegue alterar o penteado do pet? A estrutura do A estrutura, né? Claro, sem usar equipamentos térmicos. Sim, chama chapinha e tudo. Consegue, como a gente explicou, dependendo do produto que você usa. A gente tem o levanta-cabelo, a gente tem o desmaia-cabelo. É a mesma linha pro pet. Nós temos dentro dos produtos da DocG mesmo, nós temos o produto anti-frizz, que é aquele efeito chapinha, que é o Exotic Oils, que é um produto específico. E a gente escorre o cabelo, né? E a gente tem a máscara ultra volume com shampoo e condicionador, que o Rodrigo falou, que é para levantar, desmaia-cabelo. Vai ter um efeito, talvez não fique aquele efeito tipo... Mas tu consegue... Mas isso é a questão da manutenção. A gente consegue recuperar uma pelagem que está com peso, que não deveria, a pelagem fluff, com a manutenção, com a máscara de ultravolume, a gente recupera. A gente tem bons resultados vistos. Mas como o Rodrigo falou, não é uma receita de bolo. A única coisa que a gente levantou, no geral, que é uma coisa meio que via de regra, é o início desse tratamento. A gente inicia sempre um cronograma com o produto concentrado de vitaminas. Porque o que a gente quer? A gente tem uma cutícula extremamente aberta, uma pelagem extremamente sensível, debilitada. Já. Então ela está aberta, gritando. O que eu preciso fazer? Antes de eu começar a selar esse pelo, eu tenho que fazer um boom de vitamina. Eu preciso colocar para dentro desse pelo, para dentro do bulbo desse pelo mesmo, a maior quantidade de vitamina possível para fazer uma base. Não adianta eu pegar uma parede e tapar buraquinho. Vai ficar sem base, vai abrir o buraquinho de novo, entendeu? Se você só passar uma massa corrida e pintar. Eu costumo usar sempre esse exemplo, porque é fácil de entender. É fácil de entender. Qualquer chacoalhada vai cair a massa corrida e é o que vai acontecer com o pelo em poucos dias. Vai perder o efeito do produto e vai voltar. Então, como que a gente começa? O início é sempre com o concentrado de vitaminas. A gente dá um boom de vitamina
coloca lá dentro essa vitamina do pelo, começa a fazer pela base. É de dentro para fora do pelo também. Não adianta usar já uma máscara para fazer uma cauterização, uma máscara reconstrutora. Ela vai cauterizar, vai fechar. Vai sair lindo dali. Daqui 3 dias o pelo vai estar de novo todo armado. Essa é a diferença de um cronograma para uma simples hidratação, que é o que você vai num outro pet. Não, vamos fazer uma hidratação, vai sair lindo, mas em 3 dias volta. Quando a gente segue cronograma, tem essa avaliação. A gente começa tratando o pelo por dentro, fazendo base e seguindo os demais produtos que vão fazer essa cauterização, essa finalização, selagem de pontas. E qual que é a frequência de banho numa situação de cronograma? Isso é muito... Depende. Até Depende de raça, né? De raça, depende o que o cão está precisando. Alguns cães são semanais, alguns cães, por causa da raça, é banho somente cada 20 dias. Né? Alguns cães precisam desse tempo, intervalo de banho, né? Que a gente fala assim, por exemplo, é o exemplo do York, é um cão extremamente oleoso. Né? Então, assim, mesmo a gente vai dar um banho no York, vai fazer um cronograma, a gente tem que entrar com um shampoo anti-oleosidade para retirar aquele excesso de oleosidade, né? Para poder fazer o tratamento. Se você só, eu vou fazer o tratamento de pelagem no York e ir direto com uma hidratação sem retirar esse excesso, o que você vai fazer? Você vai aumentar mais a oleosidade do cão. Então, assim, a gente tem cães que dependem muito da raça, do que também o proprietário, é uma conversa que você tem que ter. Qual é o objetivo no final? Né? Às vezes o proprietário fala assim, olha, eu quero fazer um cronograma porque eu acho que minha pelagem do meu cão não está legal. Isso também é uma avaliação, às vezes, do profissional falar que fase do cronograma tem que estar. Porque assim, não dá para o cliente determinar, eu quero isso. Porque às vezes você vai fazer... Mas precisa de etapas, e né? vai dar problema no final. Então, assim, é muito importante o profissional lá do banho e tosa conhecer o produto, né? Ler o produto, estudar. É muito importante isso. Porque ele vai ter embasamento ali para poder falar com convicção, né? Porque quando a gente vai no cabeleireiro, a gente não pergunta, eu vou fazer uma hidratação. Às vezes a gente nem sabe o que está passando na cabeça da gente. Né? Mas sai um resultado no final satisfatório. Então isso é muito importante o profissional saber disso aí também. Até aí entra o conhecimento, né? Que o pessoal, às vezes, eu não sei, né? Mas eu que não conheço muito, hoje em dia eu conheço um pouco, né? Sobre o mundo dos groomers aí, né? Com vocês. Mas a gente acha muitas vezes que aprendeu aquilo e acabou. Né? É um constante aperfeiçoamento. Não é uma receita pronta. Exatamente. E a gente tem também, né? Quais são as linhas que a Doc G, né, tem como cronograma aí? Como eu estava falando, a gente costuma, por base, iniciar com o concentrado de vitaminas, por isso que eu já expliquei. O concentrado faz parte da linha da SOS, né? Da linha SOS. E quando você vai falar em hidratação, a gente tem como base também não pensar no cronograma só com a máscara final. A gente, no cronograma, usa a linha SOS de shampoo e condicionador do início ao fim do cronograma. Então, o shampoo e o condicionador, eles vão entrar como via de regra. O que vai mudar realmente é a máscara finalizadores. Porque a gente tem o depantenol, a gente tem o silicone no shampoo e no condicionador. Então, quando a gente pensa numa simples hidratação, você já não poderia pensar só na máscara. Mas, em geral, é assim. Também a gente tem a ampola também, que faz muita diferença também, então, né? Funciona mais ou menos assim. No período que está em cronograma, usa shampoo e condicionador SOS, e a parte do cronograma usaria uma máscara Exotic Oils ou uma máscara reconstrução. Aí passou o período do cronograma, que vai entrar em época de manutenção, aí se é um Doberman, pelos escuros. Se é um York, pelos dourados. Daí a gente volta, específico. Daí a gente volta pro shampoo específico que vai para manutenção da manutenção. Justamente, a gente tem o cronograma completo com todos os produtos e mais os produtos de manutenção específico, né, Doc G? Que é tratamento e manutenção. Exatamente. Uma coisa que é bem legal, a gente estava falando dessa avaliação, né, do profissional que vai fazer, é justamente saber diferenciar que produto usar naquele dia em que o pelo precisa. Nós temos, por exemplo, máscara reconstrutora e reparadora. É uma dúvida que é muito comum com o pessoal. Nossa, mas qual que é a diferença? Isso que eu ia perguntar. Né? Então, assim, como eu costumo usar de exemplo também a parede, né? Uma parede, se você precisa reconstruir ela, porque ela está de cima e embaixo, destruída, precisa fazer a reconstrução dela lá de cima até embaixo.
Mas é muito comum os cães que tem a parte de comprimento do meio para o final do pelo danificado. A raiz até a metade do pelo, ali aquela metade do comprimento, tá legal, tá hidratada, tá nutrida, mas o comprimento e ponta tá arrebentado. O que eu faço? Eu preciso de um produto que dê um boom nessa região. Eu não preciso colocar produto porque nós vamos aí fazer aquele episódio. Nós vamos hiperidratar essa raiz e essa pelagem e vai pesar na raiz. Então eu tenho um produto que é a máscara reparadora, que ela vai fazer um reparo da metade da parede, pelo, né, da metade para baixo. Então é um produto pra gente usar nessa região, porque ele tem um boom de queratina, é muito concentrado. Então ele traz justamente isso que eu preciso, esse peso, para dar essa desarmada nessa parte da pelagem, para dar esse efeito de peso na ponta, sem pesar na raiz. Agora, se eu usar ele lá na raiz, eu vou pesar todo o pelo. Então, a diferença da reconstrutora para reparadora é isso, saber avaliar que parte do pelo que precisa do produto e saber usar o produto correto nesse... Em relação a finalizadores, quando a gente entra aí em, por exemplo, gel, reparador de pontas, eu até não sei se perfume entra como finalizadores. Perfume, na hidratante verdade, de patinha, hidratante de focinho. É uma finalização do processo de banho, né? O perfume, o hidratante de patinha, mas a gente está falando em finalizadores, por exemplo, o gel, né? A gente está falando ali para finalizar um penteado, por exemplo, aquele penteado que a gente faz e sobra uma ponta, aqui, que é o que geralmente acontece. O cão aqui na parte perto do stop, ele tem um pelinho um pouco mais curto. Eu vou fazer um penteado e fica aquele pelo apontando na frente. O gel foi feito para isso. Você pega um pouquinho do gel, passa ali, ele vai selar esse pelo, né? Ele vai colocar o pelo no lugar, criar um gel humano, né? Vai fixar ali o pelo e vai deixar bonito para tirar uma foto. E o proprietário pode usar em casa, né? Na hora que ele está escovando, mesma coisa, ele vai escovar, vai pentear, vai fazer um lacinho. Ficou um pelo ali que fica caindo no olhinho, não dá para prender ainda, passa o gelzinho, vai ajudar. Finalizadores de ponta, a gente também utiliza em cães de pelagem longa, né? Geralmente é aquele cão que tem muito pelo, né? Aquele cão que arrasta o pelo no chão, geralmente ele tem a ponta toda aberta, porque ele vai arrastando no chão e vai destruindo tudo. A gente passa no final do pelo ali para selar, para fechar mesmo, porque ele começa a quebrar o pelo lá no começo. Então ele vai quebrando, quando você vê a ponta, metade do pelo do cachorro tá parecendo uma vassoura, né, que eu falo. E me diga uma coisa também, né, Thaís ou o Rodrigo mesmo. Existe uma diferença, vamos dizer assim, que eu estou usando somente a linha SOS, né? Somente a linha SOS, do nada eu mudo, não quero mais utilizar o pelo em si. Né? Ele pode acontecer uma alteração no pelo, de formato, né? A gente comentou ali sobre o pelo mais fluffy, né? Mais fofinho. Se eu mudar totalmente, começar a utilizar um outro tipo de shampoo no meu pet ali, se ele pode acontecer, vamos supor, de perder totalmente, não ter recuperação mais esse fio. Ou ele se recupera? Recupera, não tem, então... Olha, eu desconheço casos onde a gente não conseguiu regenerar. A gente tem casos, o Rodrigo, especialista nas raças de Spitz com um grau de alopécia grande, já com problema de pele e tudo, que a gente consegue recuperar com o cronograma. É longo prazo, não é uma coisa que você em 4 semanas... Até porque o Spitz é uma das raças que é indicado banho a cada 20 dias, cada né? 21, né? Então você vê, se você em 4 banhos, você já precisaria de 3 meses para começar a ver algum resultado. Então não é do dia para noite, né? Não é hoje eu fiz hoje, já vou ver todo o resultado. Em alguns casos você vai conseguir aí na segunda para terceira semana já ver um resultado bem legal. Mas em casos muito graves, como alopecia, no Spitz e tudo, a gente está falando aí de 6 meses, 1 ano de tratamento. É um tempo, então, até ou mais mais, até. É muita paciência, né, que tem que ter. Perseverança. E frequência, né? Porque às vezes a pessoa levou um mês lá, fez a primeira parte do cronograma. 2 meses depois aparece de novo. Claro que o pelo já sofreu tudo de novo. É muito comum na vida de pet shopping, que a gente fala, né, na vida do banho e tosa, a gente ter o cliente sazonal, né? Esse cliente que aparece só pra gente pra salvar o pet dele. Eu falo que isso aí acontece muito no final do ano. É o natalino, né? Ele passou o ano inteiro num pet shop lá que usa um produto que não é tão de boa qualidade, não sabe tratar o cão dele. Passa o ano todo lá tratando mal o cão, chega no dezembro, a família vai vir visitar e fala: pelo amor de Deus,
eu preciso deixar meu cachorro limpo. E ele quer que você resolva no primeiro banho. Não, às vezes acontece de a gente conseguir num banho já dar uma diferença grande. Acontece. Tudo depende. Mas tem cães que levam que nem a Thaís comentou, os Spitz aí que a gente tem, que é uma raça da moda, né? A gente tem 2 tipos de alopécia, a gente tem que separar isso também. Uma é genética, isso Não a gente tem não o que- adianta fazer nada, ele vai ter a queda de pelo. E tem a alopécia que a gente fala que pode ser por tração, pode ser por falta de por manutenção errada. Recupera. Já vi casos de 6 meses, já vi casos de 2 anos e meio. Nossa, é um tempo. Então, assim, e paciência, que é um cão que também depende do tutor para fazer a manutenção em casa. É muito importante a gente ter a nossa linha de banhos seco. banho seco, talco, né? Vários tipos de materiais que o tutor pode ajudar a fazer essa manutenção. Também depende do tutor. Sim, Né? Não adianta a gente fazer Suplementação também, suplementação. A gente, por exemplo, faz o processo, todo o cronograma dentro do pet shop e chega em casa e ele deixa o cachorro ficar todo embolado. A gente perde todo esse processo. Vocês que estão há mais tempo no mercado me corrijam, mas eu não sei se antigamente existia todas essas fases do banho, porque, tipo assim, dentro da DocG a gente consegue enxergar um produto que é para a região dos olhos, um produto que é auricular, um produto para hidratação do focinho e da pata. Você consegue ter um banho muito mais completo, então acaba que vai ter um resultado mais completo, desde a parte da dentição, de escovar o dente, ele sai dali muito bem cuidado, então vai do tutor também, né? Ter esse... Não sei se é assim tanto sempre. eu e a Thaís, a gente já passou por toda essa fase, né? Quando a gente começou lá no início, acho que eu dava banho com detergente, sabão, eu com sabão de coco. sabão de coco, Minha mãe faz essa. Sabão essa em é pó. minha mãe. sabão em pó, Aqui era sabão em pó, gente. Pra branquear era omo diluído, porque branqueia. violeta genciana, que a gente fazia uma Ou mandinga, que anil. não falava, né? Pra clarear. Pra clarear. Então a gente passou nessa fase que não tinha produto específico. Daí a gente teve uma fase que a gente utilizava produto humano também, e daí eu usava o shampoo humano. Que foi a fase que começou a melhorar, gente. Que começou- Daí foi quando... Que daí começou a vir, né, os produtos específicos. Hoje, a DocG, eu digo que tem no mercado brasileiro a maior linha de produto. Linha Que nacional. atende todo a necessidade de pelo, de tratamento de banho, parte de óleos, né? A gente fala que é muito importante shampoo na parte do rostinho ali, shampoo de filhote, hipoalergênico. Então, assim, ele tem uma gama gigantesca de produtos que a gente consegue fazer um banho de qualidade sem que tenha nenhum tipo de interferência no pet. Isso acontece. Com o passar aí do tempo, a gente já viu alguns shampoos, por exemplo, que causaram problemas no ânus. Né? Teve casos que eu escutei, que cães que já ficaram cegos por causa de produto no olho. Então o shampoo lá de face é um produto que você pode aplicar com segurança. Né? Não vai ter, será que eu posso aplicar? Não posso aplicar? Não, ele já foi testado, ele tem uma segurança que a gente já utiliza há um tempo e fala, pode usar sem preocupação nenhuma. O legal dessa gama de produtos, essa quantidade de produtos que tem, é que a gente tem um atendimento bem pontual para cada tipo de pet. É um atendimento exatamente individualizado, personalizado. A gente tem um produto específico para aquele pet, para aquele pelo, para aquela pele. Não é um atendimento genérico, que é o que a gente vê na grande maioria dos pets que trabalham. Nada contra, todo mundo trabalha, mas é aquela coisa, aquela linha de produção. Trabalha-se em quantidade. Então você tem um pré-banho, um shampoo neutro, um condicionador e uma máscara hidratante. É isso que você vai usar no teu ciclo lá dentro, para todo mundo vai ser feito igual. É um atendimento genérico, um banho bem feito, bem entregue, mas você deixa de cuidar dessas individualidades do pelo. A DocG, com essa sendo a linha hoje nacional com o maior número de produtos para atendimento específico dentro de salões de banho e tosa, para atendimento profissional groomer, a gente tem esse diferencial. É justamente o diferencial dos bons cabeleireiros, que tem um atendimento específico, olha teu cabelo, sabe exatamente o produto que ele vai usar. Então a gente hoje tem isso com a DocG dentro do mercado. Antes do Gabi soltar a nossa surpresa, eu quero que vocês me contem um case que aconteceu com vocês, que é muito marcante, assim, uma história relacionada a cronograma capilar ou cuidado com pelo que ficou na memória.
Eu vou deixar no meu Rodrigo, que ele trabalha bastante com... Eu tenho um cliente, eu já atendo ele há bastante tempo, né? É um Shih Tzu, pelo gigantesco. A família passou por uns problemas, né, pessoais e o cachorro ficou 6 meses sem banho. 6 Com meses aquele sem... pelo enorme. Aquele pelo, o pelo dele escorre É no assim. chão, assim, ó. Ele faz a volta. Você no coloca chão. ele deitado. Sabe aquele pelo escorre. invejável? Sabe aquele pelo que todo mundo queria ter? Eu falo, existem Shih Tzus bonitos e feios. Esse era aquele Shih Tzu lindo, assim, né? Padrão. 6 meses sem banho, ela levou no outro pet, chegaram lá e falaram assim, tem que raspar. Né? Ela me ligou, desesperada, falaram, vão raspar meu pet, eu não quero. Você resolve? Eu falei assim, me traga que eu tenho que avaliar, né? É muito importante isso. Não vou prometer nada, né? Eu não sabia, e eu não sabia até esse momento que era 6 meses sem banho, né? Ele tinha nó em tudo, cabeça, Dread. pata, dread. Falei pra ela, bom, não vai ser no primeiro banho. Eu já falei pra ela. Combinei com ela, foram dados 3 banhos semanais nele na mesma semana. A gente fez com diferença aí de 3 dias, né? E a gente usou todo o tratamento capilar, conseguiu desembolar esse pelo utilizando fluido, né? É muito importante, assim, saber, é uma pergunta que tem, né? Dentro dessa história até, eu desembolo antes ou desembolo depois, né? Tem que avaliar, às vezes é antes, às vezes é depois. Às vezes fazer antes durante. acaba... Se fazer antes, às vezes acaba detonando Se mais arrebentando. ainda, arrebentando mais Né? ainda o pelo, né? A gente deu um banho, utilizou, ele é um Shih Tzu bem preto, bem escuro assim, a gente utilizou a linha SOS em todos os banhos, escovou, o cachorro saiu peludo, Perfeito. lindo, maravilhoso, a dona saiu feliz, até hoje eu atendo ele, né? Agora ele já tá um pouquinho velhinho, ele já tá com 10 anos, 12 anos, a gente chegou num acordo de tosar esse pelo, né? A gente foi pra uma tosa bebê, porque ele era um cão muito peludo, já tava ficando difícil pela escovada, aí eu fui com um acordo, falei assim, olha, vamos tosar ele numa tosa bebê, né, pro bem-estar dele. Então a gente tem que pensar nisso também, né, o bem-estar do pet aí já com 10 anos. Mas foi um caso que eu fiquei bem satisfeito, eu falei assim, meu Deus. Foi um cronograma de desembolo, que é uma coisa que a gente faz Sim. também. A gente não faz só um cronograma de recuperação. Sim. Tem casos em que o cachorro chega tão embolado que você não vai, quer salvar a pelagem, sem tosa. A gente vai desenvolver um cronograma de desembolo. Então pode ser, ali ó, foi no caso 3 atendimentos. Às vezes você vai precisar, a princípio, né, depois teve mais uma manutenção. Às vezes você vai precisar ir de 4, 5, eu já peguei casos de Akita com pelagem longa que precisaram de 8 banhos pra gente conseguir tirar todos os nós. Você começa tirando o nó da raiz, soltando a raiz, porque é muito importante que no primeiro banho você já consiga secar essa pele. A pele não pode sair úmida fungo. por conta dos nós, exatamente. Então, fazer essa avaliação que no primeiro banho você tem que entregar o animal completamente seco, por mais que não esteja completamente desembolado. Então, a gente vai trazendo esse nó pra ponta da raiz, abrindo com produto, com mão, com a massagem. Paciência. Muita paciência, né? muito braço. Porque o pet também ele acaba ficando um pouco mais nervoso, né? Porque querendo ou não, acaba puxando, acaba Isso é pegando. muito importante, por isso que a gente sugere o cronograma. Se você pegar um pet 5 horas Sim. numa mesa, tá um dia tranquilo, vai ficar 5 horas em cima do pet, é desumano com o animal. Sim. Vai ficar 5 horas escovando, puxando o pelo. Eu não ia gostar, mas a gente tá no salão e tá lá 5 horas seguidas por... Isso é Mas até porque você vai por escolha, né? Sim, Não é por sim, imposição, o sim. pet não. Então a gente leva muito em conta isso quando sugere o cronograma. Olha, daria pra fazer num dia? Dá. Mas o grau de estresse pro animal é inviável, não Daí, às vezes até não justifica. não justifica e pode até traumatizar, né? Exatamente. Daí de voltar os próximos banhos. Exatamente. Pessoal, eu vou colocar aqui pra vocês então, a gente tá com uma promoção, não é nem promoção, é pra vocês aqui que estão assistindo o podcast, tá? Um cupom de desconto de 15% na linha SOS Hidratação, tá? Nossa linha SOS Hidratação é uma linha bem grande, então a gente conta aí com manteiga pra focinho, pra patinha, ampola de vitamina, máscara, shampoo, condicionador, me Concentrado corrija, de vitaminas. concentrado de vitaminas. Máscara Volumetrias. hiperidratante. A hiper, né? Tem a hiper hidratante. Pessoal, então entra no site, a gente vai colocar o QR Code do site aqui, tá? Então aproveita lá, entra lá, garante já você que é profissional, você que quer presentear algum profissional, já garante lá a sua linha completa ou... Tem o living. Tem o living também, então é uma linha bem grande, acho que é uma das maiores linhas que a gente É a tem, linha né? de hidratação mais completa que eu tenho conhecimento de produção nacional.
tá? Eu não conheço nenhuma linha Sim. tão completa quanto a linha SOS. Então não deixe de acessar o QR Code aí, garante aí o seu desconto aí. 15%, pessoal. E posta lá, quando chegar aí na casa de vocês, posta lá o hashtag Papo Pet na linha SOS Hidratação lá. Tá bom? Pessoal, o Papo Pet foi muito legal. Foi rápido hoje, mas... Nem foi Mas rápido, na verdade foi, o tempo foi, Foi. mas ainda assim a gente Tempo conseguiu rolou. desenvolver bastante coisa, bastante conversa. A gente vai deixar aqui também o arroba dos nossos convidados aqui, né? Se quiser passar já também o arroba de vocês aí do Instagram, da loja, onde vocês preferirem. Não, o meu é simples, @Thaís Brustolin, com N no final. O meu é @patiobatel, Aqui é Pátio Batel. né? Que lá eu consigo responder todo mundo aí, os clientes, ou o pessoal que tem algum tipo de dúvida. Então, Então, qualquer dúvida, entre em contato, deixa nos comentários, assista a gente no YouTube, escute a gente no Spotify compartilhe com seus amigos, com a tia, com o tio, com o cão, com o papagaio. e fiquem ligadinhos e até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Até!